Nos destaques do Panorama CBN, primeiros brasileiros deixam Israel em avião da FAB. Desde sábado, 2 brasileiros morreram e uma continua desaparecida. O número de mortos ultrapassou os 1.800 e os bombardeios continuam. Panorama CBN. Eu sou Leandro Gouveia e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Começo pela guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Hoje foi confirmada a morte da brasileira Bruna Valeano, natural do Rio de Janeiro. Ela já foi enterrada em Israel. O funeral reuniu milhares de pessoas após um chamado nas redes sociais. Bruna tinha 24 anos, estudava em Israel e estava no festival de música eletrônica Universo Paralelo, onde ocorreu o ataque do grupo Hamas, que matou 260 pessoas. Já tinha sido confirmada a morte de Hanani Glaser, que também estava na festa. Natural do Rio Grande do Sul, Hanani faria aniversário na próxima sexta-feira. Ele morava em Israel há 7 anos e serviu ao exército do país. No dia do ataque, ele chegou a tentar se proteger num bunker com amigos e a namorada, que sobreviveram. Um amigo de Hanani, Jonathan, foi às redes homenagear o amigo. Num longo desabafo, Jonathan disse que Hanani não merecia ser vítima desse ataque. Vim compartilhar com vocês o que eu estou sentindo nesse momento, pela morte do meu amigo, né? Ele sabia falar 5 línguas, sabia tocar violão, ele serviu ao exército, foi um ótimo soldado. O cara, ele sabia falar russo, ele não merecia essa tragédia, não merecia receber tudo isso. Espero que Deus consiga cuidar da alma dele. A ex-namorada de Hanani, Jade Coker, disse que o sonho dele era ser um DJ famoso e viajar pelo mundo. Além deles, uma terceira brasileira que também estava na festa, Carla Stelzer Mendes, de 41 anos, continua desaparecida. Outro brasileiro ficou ferido. A aeronave com a primeira leva de 211 brasileiros já decolou de Israel e está a caminho do Brasil. O avião faz uma escala em Roma, na Itália, e depois segue para a base aérea de Brasília. Um registro em vídeo dentro do avião mostra a emoção desses brasileiros. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. A segunda aeronave já está em Roma, decola para Israel e a previsão é de desembarcar outros 200 passageiros no Galeão, no Rio de Janeiro, na quarta-feira à noite, por volta das 11 horas. A terceira aeronave, menor, com capacidade para 60 passageiros, decolou às 4 da tarde, mesmo trajeto, mas na volta precisa fazer algumas escalas. Por isso, só chega ao Brasil na sexta-feira, em Guarulhos, em São Paulo. Mais de 2.700 brasileiros já pediram para ser repatriados, 60% moram em Israel e 40% de forma provisória, como universitários. O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, disse que serão necessários 15 voos para retirar os brasileiros. O que acontece é que o número cresce porque tinham várias pessoas que tinham voos programados comerciais para esses próximos dias e as companhias cancelaram os voos. Então as pessoas foram e pediram que fossem repatriados pela FAB. O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, afirmou que tem auxiliado nos trabalhos de repatriação de cidadãos que estão no meio do conflito. Ele também agradeceu as mensagens de solidariedade encaminhadas, mas destacou que o posicionamento do governo Lula ficou aquém do esperado. Do governo brasileiro recebemos também condenação de violência de uma maneira menos forte. Tem expectativa de que o governo brasileiro faça uma declaração, por exemplo, mais forte contra o grupo Hamas? Isso foi a expectativa de nós, frente de atrocidades que vimos lá. Não precisa procurar balançar as coisas quando tem esta coisa, estuprar mulheres e decapitar pessoas. Isso não tem outra definição. Além de terrorismo. Além dos brasileiros em Israel, onde o transporte é mais fácil, o governo brasileiro ainda discute o plano para retirar 90 brasileiros da faixa de Gaza, onde a situação é bem mais tensa. O chefe do escritório de representação do Brasil em Ramala, na Cisjordânia, Alessandro Candes, disse que o Brasil aguarda uma garantia de segurança para levar esses brasileiros à fronteira com o Egito.
Já temos a estrutura logística pronta de transporte terrestre da cidade de Gaza até o sul da fronteira de Gaza, fronteira com o Egito, um posto de fronteira chamado Rafah, uma distância de mais ou menos 30 quilômetros. Então, nós precisamos que esse deslocamento seja feito com toda a segurança. Nós não podemos correr o risco de colocar os brasileiros nos ônibus, atravessar, em todo o trajeto por Gaza, norte e sul, e atravessar esse ponto de fronteira sob o bombardeio. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil também recebeu pedido de ajuda de Chile e Paraguai para que seus cidadãos sejam resgatados pela Força Aérea Brasileira. Até o momento ainda não há uma sinalização feita pelo Brasil, mas nos bastidores, segundo o portal G1, acredita-se que o país ajudará os governos dos dois países desde que o trabalho não tire vagas de brasileiros que precisam voltar da região de conflito. Nesse quarto dia de guerra, o número de mortos aumentou para 1.800. Até agora foram identificados 51 estrangeiros de 9 países. Em Israel, ao menos 1.000 pessoas morreram e 2.600 ficaram feridas. Na faixa de Gaza, 830 pessoas foram mortas, entre elas 200 crianças e 230 mulheres. 4.600 ficaram feridas. O Hamas iniciou, por volta de 11 da manhã, pelo horário de Brasília, ataques com foguetes à cidade israelense de Ashkelon, que fica a 15 quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza. Antes, o grupo terrorista emitiu um alerta para os moradores deixarem a cidade antes das 5 da tarde, no horário local. Ao norte de Israel, do outro lado do país, foguetes foram disparados do sul do Líbano. Israel informou que interceptou 4 dos 15 foguetes. O Hamas reivindicou a autoria desses disparos por meio das Brigadas Al-Qassam, que são um braço armado do grupo terrorista no Líbano. No fim da tarde, Israel informou também que foi atacado pela Síria. As autoridades afirmam que os projéteis caíram em áreas abertas e que Israel está respondendo ao ataque com tiros de artilharia. As forças israelenses também continuam a atacar a faixa de Gaza, com mais de 50 ataques aéreos destruindo edifícios comerciais, fábricas e infraestruturas públicas. Imagens mostram que pelo menos um barco de pesca foi atingido no mar Mediterrâneo. As Forças Armadas de Israel informaram também que mataram o ministro da Economia do Hamas, Jawad Abu Shamala. A ONU afirmou hoje que há evidências claras de crimes de guerra cometidos por Israel e pelo Hamas, incluindo ataques contra civis. A declaração foi feita pela Comissão de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado, que apura as possíveis infrações cometidas durante o conflito e pede para que as forças de segurança de Israel e os grupos armados palestinos respeitem estritamente o direito internacional dos direitos humanos. A Oxfam, Organização Internacional de Combate à Fome, disse que o cerco total de Israel a Gaza pode provocar uma catástrofe humanitária. Ontem, o governo israelense determinou o corte de água, luz e comida para a faixa de Gaza. A Organização Médicos Sem Fronteiras informou que não consegue entrar em contato com as equipes em Gaza. Em entrevista ao jornal da CBN, o oficial de projetos da Comissão Eleitoral Palestina, Akram Afana, acusou o exército israelense de atacar civis na faixa de Gaza. Ele está na Cisjordânia e destacou que a situação na região é tensa, sobretudo com a escalada da violência e o desabastecimento de água e comida. Ontem mesmo os israelenses atacaram uma feira palestina popular e mataram 50 palestinos nessa feira, esse bombardeio, em um só ataque. Infelizmente não está tendo essa separação entre militantes e civis. Infelizmente também Gaza é uma prisão a céu aberto que tem uma intensidade de população muito grande. E caso uma bomba seja jogada lá, muitos mortos podem acontecer. O escritor e advogado radicado em Israel, Marcus Wasserman, afirmou que a situação é pior nas comunidades agrícolas do sul do país, mas disse que o conflito também alterou o cotidiano das grandes cidades, como Tel Aviv. O comércio está semi-paralisado, mas estão funcionando, não existe nenhum problema de fornecimento, os supermercados estão funcionando, nas escolas estão interrompidas as aulas. Nas ruas se vê muito pouca gente, tem pouco trânsito, pelo menos no bairro onde eu estou morando. No mais, as instruções são ficar em estado de alerta na hora que toca um sinal de alarme, cada um corre para o seu abrigo antiaéreo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez o segundo pronunciamento desde o início da guerra. Em tom contundente, ele afirmou que o país está do lado de Israel e que vai solicitar ao Congresso recursos financeiros para apoiar os israelenses.
O presidente americano disse que vai enviar munição e equipamentos de defesa ao país. Biden confirmou ainda a morte de 14 americanos. Ele disse que o ataque do Hamas foi pura maldade, que os Estados Unidos rejeitam o terrorismo e que é preciso condenar o que chamou de mal disseminado. Vamos ouvir um trecho do discurso com a tradução simultânea de Marita Graça, da Globo News. Nesse momento, precisamos ser muito claros. Nós estamos ao lado de Israel. E vamos fazer de tudo para que Israel possa se defender contra esse ataque. Não existe justificativa para o terrorismo, não há desculpa. Nós precisamos ter em mente que para ter o Estado palestino não é preciso assassinar judeus. Eles usam palestinos como escudos, sem nenhuma consideração. Biden conversou à tarde com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Nas redes sociais, ele afirmou que a conversa ocorreu para discutir a coordenação para apoiar Israel, dissuadir atores hostis e proteger pessoas inocentes. O ministro da Segurança Nacional de Israel, Tamar Ben-Gvir, afirmou que o país vai comprar 10 mil armas para uso por civis em Israel e na Cisjordânia. As Forças Armadas de Israel já convocaram 300 mil reservistas, mas nesta terça-feira o governo aprovou a chamada de um número adicional de 60 mil. Essa é a maior convocação de um curto período desde a fundação do país. No Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, guia supremo do país, negou que seu país tenha se envolvido no ataque surpresa de sábado do Hamas. Ele disse, no entanto, que o Irã apoia a Palestina. Considerou que, com o ataque surpresa, Israel sofreu um fracasso irreparável nos âmbitos militar e de inteligência. Mudando de assunto, aqui no Brasil, parlamentares da oposição ao governo Lula prometem denunciar o ministro da Justiça por crime de responsabilidade. Flávio Dino faltou a uma convocação feita pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados pela manhã. Dino disse que não poderia comparecer para tratar da distribuição dos recursos orçamentários da pasta, gerando uma revolta entre os parlamentares que aguardavam a vinda dele. Como ele estava convocado, era obrigado a comparecer. Por isso, o presidente da comissão e parlamentares da oposição prometem acionar o ministro por crime de responsabilidade, o que pode levar à perda do cargo. Dino já foi alvo de mais de 70 requerimentos de convocação para prestar esclarecimentos em diversas comissões da Câmara e do Senado desde que assumiu o cargo. Hoje, ele encaminhou um ofício meia hora antes do início da sessão, informando que não poderia comparecer porque estava acompanhando a operação coordenada pelo Ministério da Justiça de combate à exploração sexual infantil em 12 estados. Dino sugeriu ainda que poderia falar futuramente em uma comissão geral no plenário da Câmara, diante dos diversos pedidos de convocação e convite para falar aos parlamentares. Mas o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Sanderson, do PL, disse que vai insistir na presença do ministro na comissão. A Comissão de Segurança Pública não se oporá, tenho certeza, a uma vinda dele no plenário, não tem problema. Mas aqui na comissão, que é a comissão temática, ele vai ter que vir. Gostando ou não gostando, ninguém botou uma arma na cabeça dele para ele ser ministro da Justiça. Ele é senador eleito, aceitou um convite para ser ministro da Justiça. Quando ele aceita, ele tem as suas responsabilidades. Ou então renuncia ao mandato de ministro da Justiça. Ele descumpre a lei, descumpre a Constituição. Se tivesse aqui no ofício uma justificativa, adoeceu, está no hospital, foi convocado para uma viagem internacional. Não há justificativa, não há uma justa causa a explicar a sua ausência e, na minha observação, uma espécie de deboche. Diversos parlamentares criticaram ainda a possibilidade de Dino ser indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, no lugar de Rosa Weber, que se aposentou. Não havia nenhum parlamentar de esquerda ou aliado do governo nessa sessão da Comissão de Segurança Pública. E por 12 votos a 5, a Comissão de Previdência e Família da Câmara aprovou o projeto que proíbe o casamento civil homoafetivo no Brasil, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011, que garante esse direito a casais do mesmo sexo com base no Código Civil. O texto passou apesar da resistência e das manobras da base governista, que chegou a esvaziar a sessão como forma de protesto. Em um momento mais tenso da comissão,
Militantes do movimento LGBT+, foram retirados do plenário depois que uma ativista protestou contra a aprovação do projeto. Esse relatório está carregado de preconceito e discriminação, mas vocês não passarão por cima dos nossos corpos. Pode passar aqui, mas nós recorreremos às instâncias que forem necessárias. Esse projeto é do deputado Pastor Eurico, do PL, que quer incluir no Código Civil a proibição do casamento homoafetivo em um dos artigos. Ele justifica a medida com base em conceitos religiosos e afirma que a relação entre pessoas do mesmo sexo não gera a vida. O texto, no entanto, não deve prosperar na Comissão de Direitos Humanos, onde a base governista deve conseguir derrubar essa proposta. Falando agora do caso 123 Milhas, a Justiça de Minas acolheu um recurso da empresa e suspendeu o estorno de pagamentos por cartão de crédito de passagens de avião e pacotes de viagens comprados por clientes. A determinação vale para o Banco Itaú e demais instituições financeiras, que devem fazer a suspensão temporária dos reembolsos e de forma imediata. A empresa alega que desde a suspensão do programa Promo 123 em agosto, vários consumidores passaram a contestar indevidamente as compras realizadas via cartão de crédito. Além disso, os clientes passaram a pedir estornos, levando as operadoras a bloquearem os repasses dos recursos à agência. Ao analisar o caso, a juíza entendeu que devem ser feitos os cancelamentos de todos os estornos relativos aos serviços contratados antes do pedido de recuperação judicial. Além disso, os recursos devem ser liberados a 123 Milhas imediatamente. O advogado especialista em direito do consumidor e diretor jurídico do Instituto Brasileiro de Cidadania, Gabriel de Brito Silva, avalia que os clientes da 123 Milhas sairão novamente prejudicados. Essa decisão é extremamente gravosa para os consumidores, que ficam sendo obrigados a pagarem as parcelas vincendas, mesmo sendo notório que não terão prestados os serviços contratados. Me parece que tal decisão viola o princípio da exceção do contrato não cumprido, que dispõe que quando uma parte não cumpre a sua obrigação em um contrato, a outra também pode não cumpri-lo. E considerando que as recuperandas não irão cumprir o serviço, poderiam os consumidores deixar de cumprir com os pagamentos. Ainda na mesma decisão, a juíza responsável acolheu outros pedidos da 123 Milhas contra o Banco do Brasil, que é o maior credor do grupo. Entre eles, a juíza determinou que a instituição financeira seja impedida de amortizar débitos das empresas e devolva, no prazo de 5 dias, valores referentes ao resgate das aplicações no Fundo de Investimento em Renda Fixa. O INEP divulgou dados do Censo da Educação Superior 2022. Mais de 75% dos jovens entre 18 e 24 anos não cursam ensino superior no Brasil, enquanto que apenas 43% conseguiram concluir o ensino médio. Além disso, 21% largaram o ensino médio antes da conclusão, 10% ainda frequentam o ensino médio e 1% está cursando o ensino fundamental. Lembrando que são pessoas de 18 a 24 anos. O censo também confirmou a tendência de crescimento da educação à distância, já presente nas últimas edições. A primeira vez que a modalidade EAD superou os cursos presenciais ocorreu em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Ao todo, 4 milhões e 700 mil estudantes ingressaram em cursos de graduação no ano passado, sendo que 3 milhões e 100 mil escolheram a opção EAD, 66%. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o cenário é alarmante e desafiador. Disse que o governo federal vai atuar para regular os cursos EAD no país. Claro que isso é um processo que, com a pandemia, ele trouxe uma velocidade enorme de facilidade de acesso às pessoas, à comunicação, ao conhecimento, mas é surpreendente o crescimento que ocorreu no último período. Nos últimos 4 anos foi, como o próprio Moreno colocou, 189,1% do crescimento dos cursos e 140% praticamente o número de vagas aumentou nesses últimos 4 anos. O papel do MEC é esse, é o papel de coordenar isso, de regular isso. Então exige um sinal amarelo, ou se não um sinal vermelho aceso, para que a gente possa tomar medidas importantes. E na semana em que se comemora o Dia da Criança no Brasil, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra que o percentual de meninas e meninos vivendo na pobreza caiu de forma tímida no país
entre 2019 e 2022, mas o analfabetismo explodiu. Os dados revelam que a proporção de crianças de 7 anos de idade que não sabem ler e escrever dobrou no período, passando de 20% para 40%. Os números também registram alta nas faixas etárias seguintes, com maior número de crianças de 8, 9 e 10 anos que também não sabem ler e escrever. O especialista em políticas sociais do Unicef no Brasil, Santiago Varela, que é preciso um trabalho conjunto dos estados, municípios e do governo federal para a reversão desse quadro. O processo de alfabetização é um ponto muito sensível no processo educacional, no processo de aprendizagem. Então, as crianças que estavam na idade chave da alfabetização ao longo do período de fechamento das escolas, elas têm os efeitos disso vistos até hoje. E é importante ressaltar a urgência de colocar em prática essas políticas que muitas vezes são coordenadas em nível nacional, mas também envolvem níveis estaduais e os municípios, para que a gente consiga reverter o analfabetismo no país, né? E também retomar esse processo de aprendizagem. Apesar da pandemia, o percentual de meninas e meninos na pobreza caiu de 62,9% em 2019 para 60,3% em 2022. Ainda assim, são quase 32 milhões de crianças e adolescentes privados de um ou mais direitos. Os piores resultados são no Amapá, Piauí e no Pará, com mais de 90% das crianças privadas de pelo menos um direito básico. Falando do mercado financeiro, o dólar comercial emendou a terceira queda seguida, 1,44%. Fechou a terça-feira cotado a R$ 5,05. É o menor valor desde 29 de setembro. O euro caiu 1,11%, valendo R$ 5,36. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, subiu 1,37%. Chegou aos 116.736 pontos. É a terceira alta consecutiva registrada pelo índice, que não batia os 116 mil pontos desde o finzinho de setembro. Na página policial, no Rio de Janeiro, policiais retomaram uma área de lazer que era usada por criminosos como uma espécie de centro de treinamento no Complexo da Maré, na Zona Norte. No mês passado, uma reportagem da TV Globo levou imagens dos bandidos simulando confrontos no local, que fica próximo a escolas e creches. O espaço, que tem piscina, campo de futebol, de grama sintética, vai ser devolvido agora aos moradores. No segundo dia de operações na região, pelo menos 2 pessoas foram presas e um adolescente apreendido. Os policiais foram a 8 comunidades no Complexo da Maré e também na Cidade de Deus, que fica na Zona Oeste, para tentar cumprir 54 mandados de prisão. 2 fuzis foram encontrados e também uma estufa de plantação de maconha e uma oficina de desmanche de veículos roubados. No primeiro dia, eles tentaram cumprir 60 mandados de prisão, mas só 6 foram cumpridos. Outras 3 pessoas foram presas em flagrante. O secretário de Polícia Civil do Rio, José Renato Torres, foi questionado sobre o possível vazamento das operações, já que os criminosos não estavam mais nos locais onde os policiais fizeram as batidas. Você sabe que o crime é dinâmico, a informação circula numa velocidade sem igual na era da internet. E eles estão migrando de comunidades. Por isso nós estamos fazendo, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, na Cidade de Deus. São 2 facções rivais e a gente está acompanhando a movimentação deles. Então há uma preocupação de localizá-los. Mas eles não ficam dentro de casa aguardando a chegada da polícia. Nós temos que encontrá-los. E o delegado Fabrício Oliveira, da Coordenadoria de Recursos Especiais, admitiu que a divulgação de imagens nas últimas semanas acendeu um alerta nos criminosos. É inegável que havia uma expectativa de operação, uma vez que as imagens do treinamento militar daqueles criminosos foram divulgadas amplamente. Havia tratativas dos governos e das instituições para uma resposta à altura e também há um grande poder de dissuasão das Forças Unidas, com blindados, aeronaves, um efetivo maior. Isso desestimula os criminosos a buscarem o confronto. E esse é o cenário ideal para a gente. A polícia não quer o confronto. E como numa guerra, 14 mil alunos ficaram sem aulas em 41 escolas da Maré por causa dessa operação.
terminando o panorama com uma notícia positiva. O ator Kaique Brito falou pela primeira vez depois de ser atropelado na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no início de setembro. Num vídeo publicado numa rede social, Kaique agradeceu ao motorista de aplicativo Dionis Coelho por ter prestado socorro e disse que está feliz, é claro, por estar vivo. A maior felicidade. Obrigado a todos vocês, meus fãs que mandam mensagem. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida. Foi e chamou os bombeiros. Obrigado a vocês, bombeiros. Obrigado à minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, Igão. Beijo no coração. O negócio é viver. Viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre. O motorista Dionis comentou essa publicação, dizendo que ficou emocionado com o vídeo e que espera contato e autorização da família de Kaique Brito para dar um abraço no ator. Esse caso foi arquivado, porque a polícia concluiu que o motorista dirigia a 48 km por hora, bem abaixo do limite de 70 por hora. Kaique ficou quase um mês internado após o acidente, ficou na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. Depois recebeu alta e segue com tratamento de fisioterapia e reabilitação. Panorama CBN. Obrigado por escutar mais um Panorama CBN até aqui. Se você gosta do podcast, aproveita para compartilhar o link com os amigos. Tem no Spotify, onde você pode seguir, comentar, dar 5 estrelas, muito importante. Também no Apple Podcasts, você pode seguir a gente e favoritar na Deezer. Pode conversar comigo pelo Instagram, é Le Reis Gouveia, o e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. Hoje a produção e o roteiro foram meus e a edição e a sonorização do Anderson Wendel, o Tico. Até uma próxima!